Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 5, versículos de 21 até o 43, que nos diz assim: Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía. E em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, a mulher sentiu dentro de si que estava curado da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e lhe perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um famoso recurso literário que o evangelista Marcos utiliza e que nós chamamos dentro da teologia bíblica de sanduíche marciano. É mais ou menos o seguinte: pensa comigo, um sanduíche geralmente ele tem o quê, né? Pão, recheio e pão. Então é quando você tem uma história, que seria essas duas mãos que eu estou colocando aqui, que seriam o pão, e por algum motivo uma outra história aparece no meio. Então eu começo a contar uma história, dou uma pausa para introduzir outra e depois eu retomo. Só que é interessante que a gente precisa olhar o todo do sanduíche. Então o pão de alguma forma tem alguma relação com esse recheio, um acaba iluminando o outro. E se você não observou, nós temos aqui algumas semelhanças diante da situação. 2 pessoas estão passando por problemas sérios e ambas são mulheres. E o que mais chama a atenção é o número 12 que está dentro delas. Por um lado, tem uma mulher que está há 12 anos com hemorragia. Do outro, uma menina que tem 12 anos. Só que é interessante perceber que, por um lado, nós temos um chefe de uma sinagoga, alguém que tem prestígio, alguém que é conhecido, alguém que está dentro do contexto religioso, que é valorizado pelas pessoas, que chega já de frente. Claro, pede a Jesus, mas ele já chega com toda uma postura religiosa importante. Por outro lado, eu tenho uma mulher que, pelo simples fato dela estar com uma doença em que faz com que o sangue dela seja expelido, ela é vista como impura pelas pessoas. Isso porque o sangue sempre foi visto pelo povo como fonte de vida. Então, se ela estava colocando sangue para
para fora, ela estava então expelindo a vida, colocando para fora a vida, expulsando a vida. E aí, por esse motivo, ela era vista pelo povo como uma pessoa impura. E aí, juntando essa história toda, eu acho que vale então a pena a gente perceber que essa mulher que estava com hemorragia, ela não tem coragem de chegar de frente, porque ela se enxerga como alguém que é impura, como alguém que não deveria chegar nem sequer muito perto de Jesus, que não era digna de falar diretamente a ele. Enquanto isso, Jairo já chega de frente. Enquanto isso, Jairo já se sente ali, né, com toda a pomposidade que poderia chegar a aparecer. Mas Jesus cura as duas. A mulher em si, impura, vista pelo povo religioso como alguém com várias falhas, tem uma fé tão grande que em meio a uma grande multidão que toca, aperta, bate em Jesus, só ela o tocou. Tocou com os olhos da fé, com a fé que ela tinha. Mulher impura com grandiosa fé. Já Jairo, né, alguém que é chefe de sinagoga, ele teve que ser exortado por Jesus para que ele tivesse fé. É isso que de fato Jesus chega para Jairo e vai dizer: não tenhas medo, basta ter fé. Resumindo a história, gente, nós podemos ser os mais religiosos do mundo e não termos fé, sermos ricos de medo, não termos coragem, não termos ações de prontidão. E muitas vezes aquele que é reclamado por nós, excluído por nós, né? Até aquela pessoa que talvez está chegando aqui agora, tem fé como aquela mulher que há tanto tempo estava expelindo a vida, como eu já expliquei para vocês, mas que apenas tocou. O que eu quero te convidar hoje à luz desse texto? Convido você a fazer uma meditação. Temos fé como essa mulher que tocou em Jesus? O que nos falta para ter tamanha fé? Que hemorragia é essa que nós temos? Que doença é essa que nós temos? Que basta um toque para que a vida retorne a cada um de nós, para que a saúde retorne, para que Cristo volte a reinar. Que assim como as duas mulheres desse evangelho que foram curadas, que foram saradas por Jesus, meu e teu coração também sejam curados e sarados por Ele. É Jesus o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E Ele está aqui para nos salvar, nos curar e nos redimir. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo aqui sempre no canal, tá bom? Para os demais vídeos ligados à explicação e reflexão da liturgia diária. Deus te abençoe e até mais.